seguir um pouquinho falando sobre missão. Os temas são reino, igreja e cidade. Então vamos chegar, a gente não está se separando, porque essas coisas estão interrelacionadas, né? O reino de Deus que se manifesta na cidade por meio da igreja. Essa é a linha, né? O domínio de Deus, a vontade de Deus que se manifesta na cidade por meio da prática e da vivência da igreja. Um dos temas é diaconia. Para quem não sabe, diaconia é uma palavra de origem grega que significa serviço ou servir. Essa é uma palavra muito comum no Novo Testamento. A maioria dos cristãos evangélicos no Brasil tem um conceito de diaconia que eu diria que é muito superficial. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra diácono ou diaconia. O que você pensa em diácono? O que é um diácono? O que é diaconia para você? Próximo. Eu vejo como se você servir, né? Eu, na verdade, por um tempo mesmo, eu ficou doente, a gente conviveu muito com os tios meus que estão assembleiando. E aí, na assembleia, eu lembro que tinha, quando eu era criança, cada corredor assim, um diácono, que o povo não precisar levantar e ir no banheiro, quisesse pegar água, e pedia para a pessoa e a pessoa trazia água para ti. Então, é bem marcante isso na igreja assembleia, né? Esses diáconos. Mas a gente entende dessa forma de servir, de estar se colocando no lugar próximo. Isso é bem comum a gente confundir o conceito bíblico de diaconia com alguns oficiais da igreja, assim que algumas igrejas chamam, né, de diácono. Se você pergunta para um adolescente no meio presbiteriano, o cara vai dizer: diácono? O que é diácono? É um cara chato, fica dando bronca na gente quando a gente está conversando durante o culto, né? Outros diriam assim, outros diriam: diácono é o cara que fica na porta da igreja para não entrar nem um bêbado. E se chegar o bêbado, ele dá um pouquinho mais de dinheiro para o bêbado beber um pouquinho mais, né? Mas contanto que o bêbado não perturbe o culto, né? Então, você vai ouvir várias coisas sobre... Ou alguém vai dizer assim: diaconia não, o pessoal aí que junta cesta básica, né? E dá para aqueles que não têm comida e tal. Então, vai variando assim, de acordo, né, com o histórico, com a cultura das denominações, né? Mas diaconia é um conceito bíblico extraordinário. A gente tem um problema na tradução, né, para o português. Quando se traduz a Bíblia para o português, no Novo Testamento a gente vai encontrar várias vezes a palavra servir, a palavra servo, né, a palavra serviço, uma outra palavra ministério. Essa palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento. Então, assim, para vocês saibam disso, toda vez que aparece a palavra servo, serviço, servir e ministério no Novo Testamento, a palavra ali é diaconia. Diaconia. Então, quando Jesus fala, por exemplo, em Marcos capítulo 10, verso 45, em Mateus capítulo 20, verso 28, quando Jesus fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está fazendo uma declaração de missão, certo? Ele está dizendo para que ele veio. Ele está falando do propósito da sua existência, o propósito da sua vinda ao mundo. Sabe qual é o termo que Jesus usa? Diaconia. Então, sabe que... Então mesmo, né? Servir é servir, né? E sim. Diaconia é servir. Isso, quando ele fala assim, Jesus está se apresentando para todo mundo, sabe como? Quem como um diácono? Jesus é um diácono com D maiúsculo. O termo no grego que aparece ali, misturando o português com o grego, seria assim: ó, o Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a palavra que aparece ali. Jesus se apresenta para os seus discípulos como um diácono, como alguém que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, diaconia, na verdade, eu costumo dizer que diaconia é
é a encarnação do amor de Deus pelo mundo através da prática das boas obras. Diaconia é a encarnação do amor de Deus pelo mundo através do serviço que o povo de Deus presta aqui no mundo. Isso é diaconia. É a maneira que Deus escolheu para manifestar o amor dele e o cuidado dele com as pessoas. Quando você serve alguém em necessidade, Deus está manifestando para essa pessoa o quanto Ele ama. E o quanto Ele usa a sua comunidade como uma expressão concreta do seu amor. Então, por natureza, meus irmãos e irmãs, a igreja é uma comunidade diaconal. A igreja é uma comunidade de serviço. A igreja não pode optar se ela quer ou não ser uma comunidade diaconal. A igreja é uma comunidade diaconal. Sabe o que ela pode escolher? Se ela quer ser igreja ou não ser igreja. Você pode escolher. Mas ao ser igreja, a igreja torna-se uma comunidade diaconal. Por quê? Porque ela é composta de diáconos. Ela é composta de seguidores de um diácono, Jesus de Nazaré. Então, quem segue o diácono Jesus de Nazaré é também o diácono. Então, ser discípulo é ser diácono. Jesus não está falando nem de projeto. Ele não trata a diaconia como projeto. O Novo Testamento trata a diaconia como estilo de vida. Diaconia é o estilo de vida dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, essa comunidade aqui é uma comunidade diaconal. É uma comunidade de serviço. Ela não existe para ela. Ela existe para Cristo e para os outros. Está claro isso? É natureza da igreja. Quando a igreja deixa de ser uma comunidade de serviço ou uma comunidade diaconal, ela está traindo a sua natureza. Ela está indo contra a sua natureza. Então não é projeto, não é programa. Quando Jesus fala em Marcos 10:45 que o Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar, Jesus está falando de estilo de vida, pessoal. Ele resume basicamente que a gente pode escolher entre dois possíveis estilos de vida. Um estilo de vida é o estilo de vida das pessoas que querem ser servidas. O outro estilo de vida é as pessoas que servem. Certo? Tem gente que existe para ser servida e tem gente que existe para servir. Aí Jesus está dizendo para todo mundo: eu já escolhi o meu. O meu é servir os outros e não ser servido. Então, quem segue Jesus adota o estilo de vida de Jesus. Qual é o estilo de vida de Jesus? O estilo de vida de servir e não ser servido. Está claro isso? Isso é básico. Mas se a gente não entender isso, a comunidade que eu pastorei lá por 17 anos, lá em Itaperuçu, que nós iniciamos, a gente sempre corrigia as pessoas quando as pessoas diziam: eu quero vir aqui porque eu quero saber o que é que essa igreja pode fazer por mim. Eu falo assim: entrou pela porta errada. A pergunta aqui é outra. A pergunta aqui: o que é que eu posso fazer por essa igreja para que ela cumpra a sua missão na cidade? Então, se você está aqui para saber por que essa igreja pode fazer por você, eu sinto muito. Mas você entrou na porta errada. A nossa igreja é uma igreja de gente complicada igual eu. Né? Não sei se você é assim, né? Eu fico muito triste quando eu vejo gente desistindo da igreja, porque a igreja está complicada. E você não é complicado, não. Você não é, não. Né? Tá. Errando para minha mulher, né? Errando para minha esposa, se eu sou complicado ou não. Nós temos um grafitado no muro da nossa igreja lá em Itaperuçu. Né? Tem um grafite bem grande. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Tem um tipo de gente que a gente não quer da igreja, gente perfeita. Gente perfeita só dá problema. Só encrenca, né? Então, assim, a igreja não é uma comunidade de gente perfeita, mas a igreja é uma comunidade de gente que descobriu que existe para servir. Né? Então, essa perguntinha: o que essa igreja pode fazer por mim? Você entra num clube, paga a sua mensalidade, eu quero saber o que esse clube pode fazer por mim. Aí o clube vai ter que responder. Mas a igreja não. A igreja você entra e fala assim: essa igreja tem missão? Aí a liderança da igreja fala: tem, nossa missão é essa. Tá bom. Quer contar comigo? Eu quero colaborar com essa igreja na missão que ela tem que fazer aqui nesse bairro. Se a igreja não tiver missão, aí complica, aí você fica perdido. O que é que você faz quando não tem missão? Vai no culto. Vai no culto. Mas é um desperdício, né? Já falei sobre esse desperdício. Porque quantas horas você fica no culto por semana? O culto aqui começa 7h30, termina o quê? 9? Por aí? Pois é, segunda. E terça?
e quarta, e quinta, e sexta. Você vai esperar outro culto. Reduzir vida cristã a 2 horas por semana não vale o sacrifício em Cristo. Né? Não vale. Bota na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, Camila, Eduardo. Como é a dupla ali? Kian e Kiwi? Não. Kian. Não, é Rian. Juan e Rian. E você? Você? Essa aí. Camila também? Aqui é só o nome da Camila, tá? Eduardo, Camila, Rian, Juan. Esqueci. Jesus. Essa igreja não é fraca não, né? Jesus está presente entre nós, pessoal. Jesus, claro, o teu é Amadeus. Tem um cara que ama Deus, tem Jesus, né? Isso aqui é a igreja. Eu fazer gracinha, esqueci da palavra. Mas um negócio que tem que estar na cabeça daí. Quando termina o culto, começa a missão. Coloque isso na sua cabeça. É bom vir no culto, viu? Vem, é legal, bacana. Mas assim, o desafiador não é vir no culto, é você transformar a sua vida num culto. Segunda, as pessoas estarem olhando para você e falando assim, aquilo ali é uma mulher de Deus, cara. Aquilo ali é uma mulher de Deus. Aquela criança ali teme a Deus. Não tem explicação, essa criança, ela deve ser crente. Né? Então, quando a gente bota o pé para fora daquela porta, começa a missão. A missão não é aqui dentro. Eu sei que tem muito discipulado que gera gente ativa na igreja. O pastor que fica feliz da vida. O maior indicador do que ele está discipulando as pessoas é que as pessoas estão ativas na igreja. Um canta, outro chora, outro grita, outro pula, planta a bananeira, tal, né? O discipulado ele deve gerar, deve fazer com que as pessoas se tornem ativas, não no ambiente da igreja, deve fazer com que as pessoas se tornem ativas no ambiente da cidade. Porque a missão não é aqui dentro, a missão é quando o culto termina. Terminou o culto, começa a missão. Terminou o culto, começa a missão. Não é? Então, lembre disso, quando você botar o pé para fora, começou a missão. Amém? Está claro isso? Quando termina o culto, começa a missão. Se você memorizar isso, já está bom com Jesus. Jesus, você tem que saber. Jesus é o cara. Né? Jesus trabalhava com essa perspectiva. Jesus ia na sinagoga? Jesus ia na sinagoga. Ia, ele era judeu, ele ia, mas normalmente arrumava encrenca. Dá uma olhadinha nos evangelhos. Normalmente ele arrumava encrenca, porque ele não cabia ali. Ele não cabia. Os caras queriam privatizar Deus. Cara. Isso aqui talvez seja um espaço de privatização. O pessoal quer privatizar Deus dentro do templo. Deus não aguenta. Deus trinca as paredes, arrebenta tudo. Não cabe. Deus não cabe aqui. Deus não cabe aqui. Né? Então, não era sobre isso que eu ia falar, mas missão de Deus não vai. Tem parede trincada aqui não. Tem um lugar que Deus só trinca uma parede. Né? Porque ele não quer domesticar Deus. Deus não suporta. Né? Os caras queriam domesticar Jesus, não segura. Não segura, ele trinca. Né? Aí o véu rasga de alto para baixo. Né? Porque ele não cabe no templo. Jesus não cabe no templo. Então, quando termina o culto, começa a missão. Quando termina o culto, começa a missão. A missão se faz onde você está. No colégio, na rua, na vizinhança, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Missão você faz. No campo de futebol, quem joga futebol é um lugar bom para ser crente, não é? Pensa esse negócio bom, para você dar um testemunho assim do cara aqui. Lembra, a gente jogava futebol lá em Itatura Sul, depois do culto. Tinha um horário, uma cancha, digamos sintética, 9 às 11. Terminava o culto, todo mundo ia, cara. E fala, glória a Deus, que ama o irmão, que não sei o quê, que perdoa, que bota a bola para rolar, menino. Dá correntinha para baixo a canela, né? Então, assim, cadê o perdão? Lavava o culto, né? Ainda até acabou o futebol lá, porque depois, né? Dava as mãos, orava para começar a jogar, para não começar, era o lixo. Pense no negócio. É ou não é? Você joga bola, sabe disso. A correntinha para baixo a canela. Acabou a amizade. O trânsito também é ótimo para você ser crente. O cara dá uma fechada com você e fala, ô, abençoado. Deus te abençoe, meu filho, né? Eu sei, né? Então, mas é nesses passos que a gente deve salgar e iluminar.
Vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Isso aqui é saleiro, pessoal. Isso aqui é um saleiro, sim. Jesus não falou para vocês sal dentro do saleiro. Ele falou para vocês sal da terra. Isso aqui está brilhando, só tem luz aqui. Jesus falou para você ser luz no mundo. E não luz aqui, onde já está iluminado. É luz no meio da escuridão, é luz nas trevas. Né? Ele viu vocês como ovelhas para o meio de lobos. É o que Jesus disse. Né? Mas a gente está muito confortável entre as ovelhas. Né? Então, para mim, o que faz sentido a gente reunir aqui, sabe o que? Eu falava isso na minha comunidade, todo mundo sabe disso de cola. Né? A gente reúne para aprender e é muito bom. Mas só faz sentido a gente reunir para aprender se a gente se espalhar para praticar. Essa é a dinâmica de uma vida de fé, de uma comunidade de fé, de uma igreja. É isso que mantém a igreja viva e que dá sentido para a igreja continuar existindo. Você reúne para aprender e se espalha para fazer. Reúne para aprender e se espalha para fazer. Está claro isso? Reúne para aprender, se espalha para fazer. Fazer o quê? O que aprendeu. Espero que tenha aprendido coisa boa. Reúne para aprender e se espalha para fazer. Essa é a batida do coração de Deus, né? A igreja viva é isso. Se a igreja reúne para aprender, aí espera o próximo domingo, reúne para aprender. Espera o próximo domingo, reúne para aprender. Ela vai ficar uma igreja obesa espiritualmente. Né? Gente cheia, tipo uma caixinha de bênção. Né? Deus não chamou ninguém para ser uma caixinha de bênção. Deus chamou alguém para ser um canal de bênção. Tem uma diferença muito grande entre uma caixinha e um canal, né? No Antigo Testamento, quando é que Israel se deu mal? Quando Israel pensou que era uma caixinha de bênção. Tudo que vinha de Deus caía sobre Israel, ficava com Israel. Se deu mal. E desde o início, quando Deus constituiu Israel, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Eu não vou te abençoar para você ser um abençoado. Eu vou te abençoar para que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. Então, os olhos de Deus estão sobre todas as famílias da terra. Então, tudo que batesse em Israel tinha que abençoar as nações. Tudo que bate na igreja tem que abençoar o bairro, tem que abençoar a cidade. Então, Israel se dava mal quando achava que era uma caixinha de bênção. Aí tudo que cai na caixinha fica na caixinha. Agora, a chuva que cai no canal, o que é que faz? Escoa, espalha e vai a outros. Abençoa outros. Quando vai passando, vai ganhando vida, né? Então, igreja é isso, pessoal. Igreja não é caixinha, não é reservatório de bênção. Igreja é canal de bênção. O que bate aqui tem que se espalhar. Então, faz sentido a gente falar que manter a igreja viva e dinâmica é isso. Quando a gente reúne para aprender e se espalha para fazer. Amém? Eu tenho algumas dicas práticas aqui para a gente participar daquilo que Deus está fazendo no bairro. Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando no mundo. Vocês têm essa noção, né? Tranquilo isso? Você lembra quando Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho junto com o pai? Você lembra disso? Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar. Não é o caso de vocês. Mas eu já vi muito crente dizer assim: eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Eu tenho uma notícia para dar para você: foi Deus. Se você quiser brigar com ele aí, pode brigar, mas assim, usar certo brigar com Deus. Né? Então, você quer pegar quem inventou o trabalho para bater? Foi Deus, viu, pessoal? E eu sei que a gente tem uma cultura que celebra. A gente celebra o quê? A gente celebra a sexta e amaldiçoa a segunda. Né? Sexta-feira todo mundo cantando. Hoje é sexta-feira, né? Na sexta. No domingo os caras estão falando o quê? Tem que trabalhar amanhã. Desgraça. Né? Mas assim, o nosso pai é trabalhador. Deus é trabalhador. O trabalho não aparece na Bíblia em Gênesis 3. O trabalho aparece em Gênesis 1 e 2. Então o trabalho não é consequência da queda. O trabalho é bênção. É bênção. Cultivar um jardim é trabalho. Porque tem gente que pensa que trabalho é consequência da queda. Se fosse consequência da queda, estava em Gênesis 3. Mas está em 1 e 2. 1 e 2 não tinha queda. Certo? Por isso, inclua os 2 primeiros capítulos da Bíblia na sua leitura. Inclua, pessoal. Inclua. Se você não entender como era o projeto original de Deus, você não vai entender qual é a missão de Deus.
A gente fica fazendo um monte de coisa que Deus fala assim, não tem nada a ver com isso. Oh, Deus abençoa aqui. Deus só, eu não estou nessa, meu irmão. Deus está lá em vergonha. Mas eu estou noutra vibe. Deus já falou com você, eu estou noutra vibe. Né? Eu estou noutra. Então, inclua Gênesis 1 e 2, porque você entende, compreendendo qual que é o projeto original, você vai entender qual é a missão de Deus. A missão de Deus é restaurar o projeto original. Certo? Então Deus está trabalhando, Jesus fala isso. Tem alguns textos que eu quero olhar com vocês para a gente pensar sobre. Se Deus está em missão, o convite é para a gente participar. Obviamente a participação é fruto de uma escolha sua, certo? O tempo todo Jesus não oprime ninguém, Jesus não manipula ninguém, Jesus não fica chantageando ninguém, Jesus convida. Convida, né? Então, se eu consigo discernir que Deus está agindo no mundo, está agindo na cidade, está agindo no bairro, o convite dele é para a gente participar daquilo que ele está fazendo. Deus, você sabe disso, mas eu vou repetir. Deus escolheu usar pessoas para agir no mundo. Eu acho isso incrível, pessoal. Não sei o que você acha disso. De vez em quando eu paro e penso, o que é que Deus tinha na cabeça? E confiar uma missão a gente como a gente. Mas ele confiou. Tem mérito nenhum nosso, é graça. Deus confiou a sua missão ao seu povo. Então, se você ainda acredita que participar ativamente daquilo que Deus está fazendo no mundo é uma coisa pesada para você, eu diria que você tem que orar mais e tem que tentar discernir mais qual que é o plano de Deus, porque servir a Deus não é algo pesado, pessoal. Servir a Deus é um privilégio extraordinário. Privilégio. A gente não enxergou ainda isso, a gente tem que avançar muito. Né? Servir a Deus é um privilégio. É fácil? Não estou falando que é fácil. Jesus não falou que seria fácil, mas é um privilégio. Tem luta? Tem, mas é um privilégio. Tem tristeza? Tem, mas é um privilégio. Não deixa de ser um privilégio porque tem luta, porque tem tristeza, porque tem batalha. Não, servir a Deus é um privilégio. É o Criador do universo chamando gente como a gente para ser instrumento de bênção para outros. Não dá para imaginar isso. Deus achar a gente assim. E foi ele que achou mesmo. Não foi a gente. Eu encontrei, Deus não encontrou nada. Quem está perdido não encontra nada. Quem está perdido é achado. Né? Nós fomos encontrados. Amém. Eu escolhi, Deus escolheu, não foi ele que te escolheu. Jesus fala isso, eu escolhi você, vocês não escolheram coisa nenhuma, vocês escolheram o inferno. Né? Agora, eu escolhi vocês, e escolhi para que vocês deem frutos. É o que Jesus fala. Né? Então, a gente precisa enxergar que participar daquilo que Deus está fazendo no mundo é privilégio que Deus nos dá, é graça. É graça. Então, o cara ainda está com... Né? Achando que é pesado, e não. Pesado foi a cruz, meu irmão. Ali foi pesado. Não é pesado para a gente, porque foi pesado para ele. Então, não estou dizendo que é vida fácil. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Prometeu? Jesus não é Papai Noel? Né? Não é vida fácil. Mas eu acredito que Jesus ele prometeu para a gente algo muito melhor do que vida fácil. Sabe o que é melhor do que vida fácil? Vida plena. Vida plena, vida eterna. Vida eterna é melhor do que vida fácil. Não faça a opção pela vida fácil. A opção pela vida fácil pode ser a opção pela morte. Vida fácil é a vida onde o caminho é largo. Vida fácil é onde a porta é larga. O caminho é espaçoso. Essa é a vida fácil. Jesus disse que conduz para a morte. Agora ele chamou a gente para uma vida que vale a pena ser vivida. Essa vida é vida plena. Então, a promessa é de vida plena e não de vida fácil. Então, eu quero olhar alguns versículos com vocês que para mim, dão base para esse convite. João capítulo 5, se você quiser abrir na sua Bíblia, por gentileza. Agora são 5h40. Estou olhando para ali para o meu relógio, não tem tempo. 5h41. 5h40. A gente vai até que horas? 10. Opa! 10 para as 6, né? 6h40. 6h30. 6h30?
6h30 tem café bom? Aí Vamos vai embora. abrir as coisas embaladas. Cafezão. Cafezão, 6h30? Colonial. Oh! Então, tenham fé, pessoal. Café do povo de Deus que a gente avança. João capítulo 5. Veja aqui algo muito interessante o que Jesus fala aí. Quem encontrou? Se encontrou, diga amém, né? E quem não encontrou? Misericórdia, o pessoal fala, misericórdia. Uma pessoa pode ler 19 e outra o 20. Jesus lhes deu essa resposta: eu digo, verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja que interessante aí, pessoal. Preste atenção no versículo 19 aí. Jesus está dizendo aí para os seus discípulos e para a gente é que ele não tinha uma agenda própria. Jesus não tinha uma agenda própria. Jesus não tinha um projeto pessoal. Jesus não tinha um projeto próprio. Ele fala assim: verdadeiramente o filho não pode fazer nada de si mesmo. O filho só pode fazer aquilo que ele vê o pai fazendo. Jesus está dizendo para a gente, mostrando para a gente assim, explicitamente, que a agenda dele não era dele, era a agenda do pai. Certo? Jesus está dizendo assim: o que eu estou fazendo não é o que eu quero, eu estou fazendo o que o pai está fazendo. A igreja precisa aprender isso. A igreja precisa aprender que ela não tem missão própria, no sentido de que o projeto é dela. A missão da igreja é servir a missão de Deus. Por isso que a gente tem que saber qual é a missão de Deus, senão a gente vai andar na contramão. Se a gente não servir, por que o esforço para discernir o que é que o Pai está fazendo no mundo? Porque a nossa missão é servir a missão do Pai. Não é o Pai para lá e a gente para cá. Não é isso. E muitas vezes acontece isso. A gente está fazendo um monte de coisa que Deus olha. Eu tenho a impressão que Deus olha, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão fazendo um negócio que eu não pedi para vocês fazerem. Vocês estão priorizando coisas que eu não pedi para vocês priorizarem. Onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês não estão lendo a minha palavra? E tem muita gente lendo pouco, viu? Eu não sei como é que está aqui em Joinville, assim, o pessoal está lendo pouco Bíblia, pessoal. Eu acho que a gente bate tanta cabeça porque o pessoal está deixando. Aí começa a fazer coisas que não é que Deus não chamou a gente para fazer. Começa a priorizar coisas que Deus não pediu para a gente priorizar. Começa a amar coisas que Deus não pediu para a gente amar. Na verdade, Deus não pediu para a gente amar coisa nenhuma. Deus pediu para a gente amar gente. E a gente está invertida na agenda quando a gente isso aqui vira. Isso aqui fica mais importante que gente. Nos perdemos. Se isso aqui ficar mais importante do que gente, nós nos perdemos. Estamos perdidos. Mas estamos na igreja. Perdidos na igreja. Porque no reino de Deus, gente é para ser amada. Coisa é para ser usada. Agora, quando o rei não chega, o que é que você faz? Você ama a coisa e usa a gente. Está tudo invertido. Está entendendo? Quando o rei vem, as prioridades são alteradas. Você que escreve assim: eu amo meu Renault, né? Eu amo meu carro, eu amo minha casa. Aí você larga tudo isso, você começa a amar pessoas. Você usa seu carro. Você nem ora, tem gente orando. Deus abençoe esse carro. Deus não abençoa a coisa, pessoal. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas, assim, tem uma oração que a gente faz que Deus fala assim: meu filho, eu estou ocupado. Porque Deus não abençoa coisa. Deus só abençoa a gente. Conversa com os judeus sobre isso.
O judeu vai ficar escandalizado se ele ver você orando assim, Deus abençoa esse alimento. O judeu fica doido com esses crentes. Porque eles não abençoam o alimento, eles agradecem pelo alimento. Lembra lá dos 5 pães e 2 peixes? O que Jesus faz? Ele ergue o alimento para o céu e agradece. Ele não fala assim, Deus abençoe esse pão. Deus abençoa o pão. O judeu sabe que Deus só abençoa a gente. O que você faz com o alimento? Você agradece porque o fruto da terra chegou à tua mesa. Aí você agradece. É porque Deus não abençoa coisa, Deus abençoa gente. É por isso que Jesus veio para a cruz, pessoal. O que é que os judeus fizeram? Vou contar mais essa. Os judeus começaram a desumanizar pessoas. Por quê? Ao desumanizar alguém, essa pessoa vira coisa. Os judeus começaram a coisificar pessoas. Então, determinados grupos não poderiam ser abençoados por Deus. Por quê? Porque deixou de ser gente. Eu estou falando, sabe de quê? Estou falando de leproso, prostituta, gentil, criança, mulher. Tudo isso virou coisa. Por que Jesus vai para a cruz? Porque Jesus se aproxima dessas pessoas que o sistema religioso tinha coisificado e Jesus começa a tratar eles como gente. Aí sabe o que é que os caras falam? Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Ele começa a tratar a prostituta com graça e com perdão. Ele pega um cobrador de impostos, um publicano, traidor de Israel, odiado pelos israelitas. Jesus pega o cobrador de impostos e chama para ser um seguidor dele. Aí o que é que os caras falam? Ele tem que morrer. Aí eles jogavam leprosos para fora dos muros, Jesus ia para fora dos muros e tocava e restaurava a saúde dos leprosos. Aí o que é que eles falam? Esse cara tem que morrer. Aí eles impedem que as crianças se aproximem de Jesus. Jesus pega uma criança, coloca no colo e abençoa a criança. E não só isso, Jesus fala, ó, vocês que estão tentando impedir que as crianças se aproximem de mim, eu tenho uma sugestão para vocês. Amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se atire no fundo do mar. Bonzinho Jesus, né? Suave, leve, calmo, sereno e tranquilo, né, pessoal? Muito calminho, Jesus. Paciente, lindo, né? Se vocês estão tentando impedir que as crianças se aproximem de mim, eu tenho algo para vocês fazerem. Seria melhor se vocês amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirassem no fundo do mar. O que é que vocês acham disso? Suave, né? Então, assim, criança era excluída. Criança não era apontada, criança não era gente do sistema religioso de Israel na época de Jesus. Jesus começa a tratar como gente. Porque na cabeça do judeu, esses grupos que foram desumanizados se tornaram o quê? Coisa. Se é coisa, Deus não abençoa. Jesus fala, isso aí não é coisa não, isso é gente. Se é gente, é algo da bênção de Deus. Se é gente, é algo da graça de Deus. Se é gente, é algo da salvação de Deus. Coisa não, de fato, coisa Deus não salva. Coisa Deus não abençoa, Deus só abençoa a gente. Né? Então, saber o que é que importa para o Pai, saber o que o Pai valoriza, saber o que é prioridade para Deus, tudo isso faz parte desse processo da gente discernir o que é que Deus está fazendo no Pai. Isso vai fazer com que a gente consiga alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus. Senão a gente vai estar preocupado com um monte de coisas que Deus não está preocupado. Depois a gente fica frustrado, fica bravo. Né? Não é porque Deus é ruim, é porque está desalinhado. Né? Ele está noutra. Então Jesus tem essa capacidade de discernir o que é que o Pai está fazendo. O filho não faz nada, ele não pode. A gente costuma dizer que Deus pode tudo, né? A gente é ruim. Deus pode todas as coisas. Deus não pode todas as coisas, pessoal. Vamos ser francos, vamos ser honestos. Né? Intelectualmente honestos. Deus não pode abençoar o mal. Deus não pode. Deus não pode mentir. Deus não pode contrariar a palavra dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. Né? Jesus não podia fazer qualquer coisa, ele só podia fazer a vontade do Pai. É o que ele diz aqui. O filho não pode fazer nada de si mesmo.
O filho só pode fazer aquilo que ele não vê o pai fazendo. Aí a gente pode perguntar, bom, então nós queremos ser uma igreja igual a essa aqui de Jesus. Uma igreja que só se mete nas coisas que Deus está metido. Só se envolve nas coisas que Deus está envolvido. Aí a pergunta que vem disso é o quê? Com que tipo de coisa Deus está envolvido? Eu só quero me envolver com as coisas que Deus está envolvido. Onde é que Deus está envolvido? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? No versículo 20, Jesus fala como é que ele conseguia ver onde é que o Pai estava. Eu sempre falo assim, Jesus não entrava em barca furada, né? Jesus só entrava onde o Pai estava agindo. Né? Ele andava... A gente ora muito de olho fechado. Jesus, eu acho que ele orava muito de olho aberto, né? Porque ele tentava ver onde é que o Pai estava agindo. Ele conseguia discernir onde é que o Pai estava agindo. O que é que ele fazia? Ele ia para perto, participava da missão do Pai. Né? É por isso, meus irmãos e irmãs, que Deus nos chama de cooperadores. Quem opera a missão é Deus. A missão é de Deus. Nós cooperamos com Deus. Paulo nos chama, né? Cooperadores da missão. Então, o versículo 20 tem uma palavrinha importante aí. Como é que Jesus conseguia saber onde é que o Pai estava agindo? Ele só se envolvia com as coisas que o Pai estava envolvido, ok. Como é que ele sabia que tipo de ação o Pai estava envolvido? Ele fala assim, o Pai mostra ao Filho o que ele está fazendo, porque o Pai ama o Filho. Era um relacionamento de amor que Jesus tinha com Deus, que dava a Jesus a capacidade de discernir onde é que o Pai estava envolvido. Então, eu apontei algumas palavrinhas aqui, né? Submissão, dependência. Quando ele fala assim, o filho não pode, ele está dizendo assim, o filho depende do pai. Depois ele fala isso para os seus discípulos, lembra? Vocês não podem fazer nada de si mesmo. Não, você não pode fazer nada sem mim, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente decora mais a versão, né? Sem mim nada podeis fazer. Então é uma passagem que mostra submissão. O que é submissão? Submissão. Submissão é estar debaixo da missão. Eu já falei aqui hoje. Qual é a missão da igreja? Servir a missão de Deus. Então, uma igreja submissa é uma igreja que está debaixo da missão de Deus. Jesus era submisso. Submisso. Ele estava debaixo da missão do Pai. Isso é submissão. Ele fala de dependência. O filho não pode fazer. Fala de discernimento e fala de intimidade. O pai ama o filho, por isso o pai mostra ao filho o que ele está fazendo. Então a igreja tem que ter essa capacidade de discernir, de ter intimidade, de cultivar um relacionamento com Deus que dê a ela a condição de discernir o que o pai está fazendo. Está claro isso, pessoal? Tranquilo? Um outro aspecto para a gente participar da missão de Deus no bairro é a gente saber para que a gente está aqui. Para que existe um crente? Para que serve o crente? Se você sair pela rua aí, vamos fazer uma pesquisa aí, podia aí, né? Se fosse mais cedo, bater nas casas. Ô pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Para que serve um crente? Que resposta a gente ouviria? Para servir, mas e pessoas de fora, assim, pessoas que não têm conexão com crente, cristãos, qualquer pessoa na rua, a gente parar na rua, você pode fazer essa semana, faz o teste assim, cuidado para não ser xingado. Vai na rua. Você sabia que existe crente? Existe. Para que serve um crente? O que você acha? A gente podia ir anotando durante a semana, domingo a gente fazia uma reunião, né? Fazer, pessoal, o que você ouviu durante a semana? Para que serve um crente? Alguém falou chato? Tem crente chato. Diz que os muçulmanos têm os xiitas, o crente tem o chato, né? Assim. Se a minha filha desse aqui e fala, pai, isso é piada de tio, pai. Ninguém ri, pai. Né? Mas ainda bem que ela não está aqui, então. Mas o que é que a gente ouviria? O que é que a gente ouviria se a gente saísse pela rua e perguntasse para as pessoas, para que na sua visão, para que serve um crente? Acho que nós atualmente, nos últimos dias que nós estamos vivendo, a gente percebe assim que as pessoas
nem a Jéssica falou, chato, muitas vezes, é quando a pessoa, ela fala da linguagem de Deus, que Deus passa para ela, e a pessoa não aceita, então ela se torna um chato. Muitas vezes é. Muitas vezes é isso, porque a partir da, nós estamos vivendo assim, o que é certo virou errado. Inversão, né? Tanto, por que tem dois homens se casar? Por que tem duas mulheres se beijar? Tem nada, se atualiza, acorda, nós estamos. E aí, né? Assim, Às vezes a chatice é por isso. às vezes, você é muito radical, você implica com tudo. Às vezes é porque é chato mesmo, às vezes é porque a mensagem não é muito agradável aos ouvidos, né? Na verdade, né? Mas a verdade sem amor também mata, né? A gente tem que ter cuidado e equilibrar, né? Verdade com amor. E aí, com discernimento, né? Associar a nossa intrepidez e a nossa ousadia, sabedoria, né? Sensibilidade. Acho que tudo isso faz parte, mas muitas vezes é essa concepção, né? Que as pessoas têm. Em Atos 10:38, quem está falando a respeito de Jesus aí é o apóstolo Pedro. E ele está falando de Jesus na casa de um cidadão romano chamado Cornélio. E Pedro diz que, apresentando Jesus para as pessoas, ele fala assim, que Jesus de Nazaré, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, e ele saiu por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, e saiu por toda parte fazendo o bem. Seria legal se a gente parasse alguém na rua e perguntasse, na sua visão, para que serve um crente? E a pessoa que não é crente dizer assim, os crentes existem para fazer o bem. Todos os crentes que eu conheço, eles só fazem o bem do Pai. Eles só fazem o bem na cidade. Já imaginou, pessoal? Um monte de gente parecendo com Jesus. Jesus foi ungido, Pedro está dizendo isso na casa de Cornélio, está apresentando Jesus para as pessoas. E ele está dizendo, Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e saiu por toda parte fazendo o bem. Eu acho isso lindo. Em 2010, o IBGE disse que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disse que nós éramos 44 milhões de evangélicos. Hoje estão falando de 60 milhões, pessoal. 60 é crente que não acaba mais. Eu fico imaginando 60 milhões de pessoas ungidas com o Espírito Santo e com poder, saindo por toda parte fazendo o bem. Já imaginou? Está uma sacudida nessa nação, tá? 60 milhões de pessoas com essa compreensão que quando termina o culto começa a missão. Porque a nossa missão é fazer o bem. E esse fazer o bem pode ser uma palavra, esse fazer o bem pode ser um abraço, esse fazer o bem pode ser uma atitude de acolhimento, esse fazer o bem pode ser uma atitude de perdão, esse fazer o bem pode ser interferir numa situação de conflito e promover resolução e paz, esse fazer o bem pode ser um pão com manteiga e um café com leite, esse fazer o bem pode ser uma palavra de encorajamento, esse fazer o bem pode ser uma palavra de advertência, dizer, vai morrer, nesse caminho aí vai morrer, não vai para aí, né? 60 milhões de pessoas ungidas com o Espírito Santo, com poder, saindo por toda parte para fazer o bem. Terminou o culto, a gente sai daqui para fazer o bem. Aonde? Onde vocês estiverem. Já falei. No campo de futebol, no trânsito, dentro de casa, na rua, na escola, na universidade, no trabalho. Onde você estiver. Seria bacana, né? Fala sério. É isso que Deus quer que a gente faça. O Espírito Santo de Deus, ele não dá poder para ninguém ser poderoso, pessoal. O Espírito Santo de Deus, ele dá poder. Sabe para quê? Para a gente não viver mais para si mesmo. Isso tem que entrar na nossa cabeça, no nosso coração.
Deus não dá poder para ninguém ser poderoso. Deus dá poder para a gente não viver mais para a gente mesmo. Deus dá poder, sabe para quê? Para a gente ser liberto do egoísmo e da ganância e do orgulho. Nós precisamos do poder de Deus para viver para o outro. Se o poder de Deus não chegar até nós, a gente só vive para a gente. A gente só pensa na gente. A gente só investe na gente. O que importa é a gente. Sou eu em primeiro lugar, o resto que se exploda. Agora, quando o reino de Deus chega em nós, as nossas prioridades são alteradas. Aí eu enxergo o outro. Aí eu vejo que está caído na beira do caminho. Aí eu me aproximo daquele que está caído na beira do caminho. Está entendendo? Pedro não está falando para aquele público na casa de Cornélio que Deus ungiu com o Espírito Santo com poder de Jesus para que Jesus tornasse poderoso. Ele foi ungido com o Espírito Santo com poder para sair por toda parte fazendo o bem. Ou seja, ele foi ungido com o Espírito Santo com poder para abençoar os outros, não para ser um abençoado. Então isso precisa ser uma marca da comunidade de fé, da comunidade desses que foram ungidos. Não é poder para ser poderoso, pessoal. Eu tenho dito por aí, e repito aqui, a igreja brasileira, o nosso país, o Brasil não precisa mais de igreja poderosa. O Brasil precisa de igreja amorosa, pessoal. Amém? O Brasil não precisa mais de igreja poderosa, nós precisamos de igrejas amorosas, igrejas acolhedoras, igrejas que promovem vida, igrejas que falam de vida e defendem a vida. Não dá para ser igreja que fala de vida e defende a morte. Não dá para ser igreja que fala de amor e defende o ódio. Não dá para ser igreja que fala de justiça e se envolve com corrupção. Não dá. Não dá. Ninguém aguenta mais os nossos discursos. Por quê? Porque o nosso discurso é ruim? Não, por causa da nossa incoerência. Fala uma coisa e vive outra. A fé do domingo não vira para a segunda, sabe? Tem um vazio, tem um abismo entre domingo e outro domingo. Tem um abismo, esse abismo não é um abismo ético. Eu estava falando para o Herbert, o pastor do início ali fora, que parece tem andado pelo Brasil aí, um pouquinho pela América Latina. E eu estou vendo nascer, sabe o que? Na igreja evangélica brasileira? Uma geração de evangélicos que vivem como ateus de segunda a sexta. De segunda a sexta o cara vive como se Deus não existisse. Deus não interfere na vida dele. Em nada. Nada. Na maneira como trata esposo, como trata pai, como trata esposa, como trata filho. Como se comporta no ambiente de trabalho, como se comporta como aluno na escola, como se comporta como vizinho. De segunda a sexta, o cara vive a vida como se Deus não existisse. Mas ele é evangélico. Aleluia. É até os traficantes de Cristo. É evangélico. Ele é evangélico. Mas de segunda a sexta ele vive... Eu vou estender até o sábado, porque se ele não for jovem, não tem grupo no sábado. Então, de segunda a sábado ele vive como se Deus não existisse. Ele é evangélico. Mas ele é ateu de segunda a sábado. Domingo, baixa o negócio do cara. Ele muda até o tom de voz. Fala macio. Trata bem a mulher. Por amor. Briga até o estacionamento da igreja. Mas quando entra aqui, o negócio baixa o negócio dele. Parece agressivo, pessoal. Parece negócio de Allan Kardec. Né? Pega a Bíblia. Não sei se estão usando a Bíblia, mas pega a Bíblia, tem um jeitinho de usar. Nem abre a Bíblia, mas pega bonitinho assim. E aí o cara saiu dali. O pessoal não brinca dizendo que tem um monte de mulher querendo morar na igreja. Por quê? Porque na igreja meu marido é uma bênção. Brincadeira. Mas existe, né? Então não é bem que o povo não quer Deus, o povo não quer evangelho. É que tem muita incoerência, pessoal. Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia da gente. A igreja começou a querer poder. Para quê? Para servir? Não, para ser poderosa. Para ser poderosa.
A gente vai influenciar. Aí se amarra com o vereador. Aí não, vamos um pouquinho mais longe, se amarra com o deputado. Vamos um pouquinho mais longe. Aí se amarra com o deputado federal. Vamos um pouquinho mais. Aí se amarra com o deputado, com o senador. Vamos um pouquinho mais longe, se amarra com o presidente. Aí o púlpito vira palanque. Já viram isso não? Estou falando lá da Noruega. Eu sei que aqui no Brasil não existe. Né? E aí acabou, cara. Você não sabe mais o que é púlpito e não sabe mais o que é palanque, cara. Você não sabe mais. Mas sabe o que a igreja perde? Ela perde a sua capacidade profética. Ela perde a sua capacidade de denunciar as estruturas que geram morte na nação. Ela perde a sua capacidade. Ela negocia a sua voz profética. E ela não tem mais moral nem credibilidade para abrir a sua boca, para confrontar o sistema que gera morte, que gera miséria. Ela não tem mais voz. Porque na hora que ela tentar abrir a boca, o cara vai dizer assim: cale sua boca que sua parte você já pegou. Os carguinhos que você queria, a gente já deu. Fique quietinho aí. Fique quietinho porque você é dos nossos. Não se meta besta. É ou não é? É muito sério. E não é coisa nova não. Eu recomendo como leitura, tarefa de casa, além de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Leia Amós. Leia Miqueias. Leia Isaías. Começa com Amós. Amós é suave. Né? Havia cessado a profecia em Israel. Sabe por que havia cessado a profecia em Israel? Porque o profeta sentou na mesa do rei e tomou o vinho do rei. Acabou, meu irmão. Acabou. Cessou a profecia em Israel. O que é que Deus faz? Deus não desiste, né? O amor de Deus é insistente, viu, pessoal? Deus é teimoso, assim, ele não desiste da gente. É graça, né? O que é que ele faz? Ele levanta um boiadeiro, um vaqueiro. Ele levanta um vaqueiro, plantador de figo. Sabe aonde? Em Judá. Para quê? Para profetizar em Israel. Porque o rei tinha mandado calar a boca dos profetas. Cala a boca, que o profeta aqui em Israel não profetiza mais. Aqui não, vocês comem comigo. O templo de Deus virou o templo do rei, pessoal. Eu estou falando de Amós, né? Eu já viajei, né? Deixei o assunto aí, mas eu vou terminar. É muito sério isso. Quando o sacerdote manda Amós calar a boca, fala, cala a boca e vai profetizar lá onde você quiser. Vai ganhar dinheiro com tua profecia onde você quiser. Amós fala assim, cala a boca é nada. Eu não vivo de profecia. Eu sou boiadeiro, eu sou plantador de figo. E quem levantou foi Deus. Eu vou falar o que Deus mandou falar. E Amós vai e pá. Mas o sacerdote, quando manda Amós calar a boca, o sacerdote fala aqui, esse templo aqui, você está confrontando, esse templo é o templo do rei. Então, juntou religião e Estado para oprimir as pessoas, para oprimir o pobre, para operar os seus negócios, como diz o profeta, com balança enganosa. Eles ficavam doidos para que terminasse as festas solenes, para que terminasse o culto, sabe para quê? Para oprimir, esmagar o pobre. O povo de Deus. E aí Deus levanta o profeta. Aí o profeta fala assim, que Deus fala por meio do profeta dizendo assim, eu não aguento mais o culto de vocês. Parem. Eu não suporto mais as canções de vocês. Eu não suporto mais as ofertas de vocês. Parem. Ele não fala parem em nome de Jesus, né? Mas parem, eu não suporto. Sim, eu estou falando da Bíblia, pessoal. Se vocês quiserem olhar, dá uma olhada em Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Deus dizendo assim, parem o culto, porque eu não suporto mais o culto de vocês. Vocês estão cultuando aqui, quando vocês saem daqui, vocês vão oprimir o pobre. Eu não aguento mais. Pare o culto, pare a música, vá oferecer sacrifício para quem você quiser oferecer sacrifício. As suas ofertas eu não quero mais, eu não suporto mais. A expressão que aparece na NVI é Deus dizendo assim, eu odeio o culto de vocês. Sabe por quê? Porque cultuava a Deus e defendia a morte.
cultuava a Deus e oprimia o pobre. Cultuava a Deus e escravizava os mais fracos. A vida é mais importante do que o culto. Então, se a vida está sendo ameaçada, o que é que Deus fala? Pare o culto. Pare o culto e preserve a vida. Dá uma olhada. Leia Amós. Agora, 5:24. Só um pouquinho. Eu já volto para aí também, então. Já que eu entrei nisso, né? Já vamos terminar. 5:21 começa. Pode ser. Isso. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas festas de manjares, não me agradarei deles, nem atenderei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Agora veja o 24. Qual é o culto que Deus espera? Esse culto aqui, Deus está falando assim: Pai, eu não aguento. Não aguento o som das suas canções, não aguento a música das suas liras, eu odeio as suas festas religiosas, eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam os holocaustos e a oferta de cereal, isso não vai me agradar. Mesmo que vocês tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não darei a menor atenção a elas. Agora, em vez disso, sabe o que vocês têm que fazer? Sabe qual é o culto que eu espero? Em vez disso, eu espero que corra a retidão como o rio e a justiça como o ribeiro perene. A defesa da vida e a prática da justiça. É isso que Deus quer que o seu povo esteja envolvido aqui na terra. A defesa da vida e a prática da justiça. Mas a gente volta para aqui. Isso é Amós. A missão de Deus no bairro, ela busca agregar pessoas que foram ungidas com o Espírito Santo com poder, estão dispostas a fazer o bem no lugar onde elas vivem. Amém? Tranquilo isso? Sair por toda parte fazendo bem. E esse bem não fica discutindo e perdendo tempo. Isso aqui é material, isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Evangelização, ação social. Não perca mais seu tempo. A vida é tão curta, pessoal. Tão curta. Não perca a sua energia, o seu tempo discutindo. Faz o bem, cara. Faz o bem. Um dia desse eu estava numa comunidade terapêutica, lá perto de Curitiba. A gente estava participando de um culto. Na quinta-feira eles têm um culto aberto. E eu tenho uns amigos que estão lá lutando contra o crack. E eu fui compartilhar uma palavra lá, no tempo de louvor lá. Eu olhei para um rapaz lá, eu tinha vontade de dar um abraço no cara. Não sei se você já olhou assim para alguém e vontade de dar um abraço. Às vezes acontece esse negócio, né? Meio doido assim. Faz tempo que eu descobri que andar com Cristo é correr risco. Então eu corro risco. Se estiver errado, não tem problema, a gente recomeça. Mas eu senti aquele desejo e cheguei perto do cara, num momento de louvor. Eu falei para ele assim: cara, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Senti vontade de dar um abraço. O cara começou a chorar. Imagina, cara, eu quero dar um beijo. Não, o cara começou a chorar. Eu falei: tá tudo bem? O cara falou: fazem 16 anos que meu pai morreu. Faz 16 anos que eu não recebo um abraço. Ele falou assim: pode me abraçar. A gente chorou junto, né?
Fazia 16 anos. A maior necessidade daquele cara naquela hora não era para ter comido, não era nem culto. 16 anos o cara não recebia um abraço. Então, quando eu falo em fazer o bem, não fica preocupado. É bem. O Evangelho é boas novas. Boas novas não é boa notícia. Qual é a boa notícia para quem está com fome? Culto. É não. Não prato comigo. Para quem está na rua em Curitiba, com temperatura de menos 2 graus no inverno. E aí tem moradores de prédio que liga as pessoas para molhar mendigos. Aciona umas pessoas de madrugada com temperatura de menos 2 para molhar as pessoas com água gelada, para que ele vá para outro lugar. Então, o que essas pessoas precisam? Qual é a maior necessidade? Qual é a boa notícia para essas pessoas? Pessoal, francamente, não é culto. Qual é a melhor notícia para quem está desempregado? A gente só sabe oferecer culto. Ninguém aguenta nada, nem Deus. O pessoal assim, para porque não aguenta. Não é? Não é para acabar com o culto, vai ter 8, 7 e meia, não é nada disso. Mas assim, é só isso, cara. Eu fui confrontado 22 anos atrás lá em Itaperuçu por um adolescente de 14 anos que me disse assim: vocês são crentes? Eu sempre desconfio dessa pergunta. O que é que você diz que é ser crente? Não, desses crentes aí. Eu falei, que crente aí? Jesus gostava muito de fazer pergunta, né? Ele devolvia a pergunta com outra pergunta. Ele falou, a gente está tentando ser discípulo de Jesus. Por quê? Ele falou, não, vocês são novos na cidade. Eu falei, a gente está chegando agora. Ele falou assim, já tem crente aqui em Itaperuçu? Eu sei que já tem crente. Ele falou, vocês sabem fazer alguma coisa além do culto? Eu achei ótimo, cara. Eu falei, que tipo de coisa? Não, porque os crentes falam que a gente está na droga, mas ninguém perguntou para a gente por que a nossa vida, por que a gente está na droga. Tem crente que não sabe que a nossa vida é uma droga. Menino de 14 anos, o Wilton, está terminando o mestrado dele em economia. Ele era usuário de crack. E aí ele falou, a minha família é uma droga. Nenhum crente nunca perguntou da minha família. Ele só critica a gente porque usa droga. Eu falei, o que é que um crente podia fazer além de culto? Ele falou, por que vocês não começam a escolinha de futebol? Futebol é melhor do que crack. Deus está falando uma coisa. Eu falei, você me ajuda? Ele falou, ajuda. A gente começa uma escolinha de futebol com 90 meninos. Hoje tem 250, tá? 5 modalidades esportivas. É um programa de inclusão social e de educação de valores através do esporte. Futebol, basquete, vôlei, jiu-jitsu e capoeira. E aí você vai ouvir as mães falando, sabe? Mãe que não é crente, pessoal. As mães crentes a gente desconfia, né? Tem que dar um desconto. Mas mãe que não é crente dizendo assim, meu filho não morreu. Não é porque aquela igreja fez um culto bacana, meu filho não morreu. Porque aquela igreja começou a escola de futebol. Tirou meu filho do crack. Então, a gente precisa. Eu estava falando com o pastor, né, sobre o pão. Eu cheguei, assim que eu cheguei, a melhor notícia para mim não foi que ia ter conferência. A irmã correu fazer um café. Eu estava tremendo, eu tenho problema de dependência química, né? Eu almocei. Eu cheguei de viagem ontem meia-noite, cheguei de Recife e tive uma manhã com minha família e resolvi ter mais tempo com eles do que comer. Então, eu cheguei com fome aqui. Eu não falei assim, quando é que a gente começa? Eu falei, tem café? Que a melhor notícia foi ela que me deu. Obrigado, meu irmão. Achei que tinha um pãozinho ainda quentinho lá dentro, né? Uma benção. Até falei para o pastor, o pão é material, tem gente que com essa discussão, isso aqui é material, isso aqui é espiritual. Essa dicotomia, sabe? Material, espiritual, material. Meu irmão, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com cultura judaica, cultura hebraica, cultura cristã, nada a ver. A cabeça do judeu não era dividida assim, secular, sagrado. Essa ideia de secular e sagrado, isso é coisa de Platão, pessoal. Se você quiser ler, não tiver o que fazer, vai ler filosofia platônica. Né? E Platão, não, é bom mesmo, mas se não tiver mais nada para ler, né? Vai ler. Platão dizia isso. Tudo que é matéria é mal. Tudo que é espírito é bom. Aí os cristãos, depois do 3º século, 300 anos, não funcionou assim. Depois dos primeiros 300 anos, os caras assimilaram isso. Então, se tudo que é matéria é mal, tudo que é espírito é bom, qual é a missão da igreja? Salvar as almas. Que coisa linda. Eu morro de medo de alma.
eu sou sincero com vocês, se eu encontrar aqui no escuro, eu dou um corridão. Que negócio é de alma, rapaz? A alma sem corpo é fantasma. Eu sempre utilizo fantasma, sério. Né? E corpo sem alma é defunto, eu também não prego para defunto. Eu prego até no dia 2 do cemitério, dia 2 de novembro, está cheio de gente, a gente prega, mas pregar para defunto. Corpo sem alma é defunto. Alma sem corpo é fantasma. Que negócio é esse que a gente vai trabalhar mais almas do mundo meio? Eu morro de medo. Eu acho que isso está mais para o Allan Kardec do que para crente em Jesus. Né? Estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui trabalhando com as almas do mundo do meio. Que é mesmo, né? É gente, pessoal, gente. Tem alma, não é alma, ninguém virou alma. Jesus não vira alma. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio nisso, eu sou crente em Jesus. Jesus ressuscitou. Você crê nisso, né? Quando ele ressuscitou, ele tinha marca no seu corpo. Ele não viu fantasma. Jesus não viu um lençolzinho branco assim. Jesus chega, tem alguma coisa para comer? Tem um peixinho. Mas o cara frita um peixe. Abre uma escola. Mentira. Frita um peixinho, uma vez. Frita. Aqui eu falei isso. Isso aí é perigoso, não é Deus não. Mas frita um peixe. Jesus não é um cara transparente, assim, o cara está comendo peixe, o peixinho está descendo aqui. Né? Então, a gente tirou isso, essa filosofia platônica, tudo que é matéria é mal, tudo que é espírito é bom, influenciou o pensamento de muitos cristãos. Isso é uma tragédia, mesmo. Uma tragédia que se reflete em tudo que a igreja faz e deixa de fazer no mundo. Eu sou pastor. Pastor está na esfera sagrada. Deus usa. Não eu. Eu sou engenheiro. E engenheiro secular, né? Deus não usa. Eu sou missionário. Ah, que bênção. Mas eu sou enfermeira. Ixi, enfermeira secular. Né? Eu sou pastor. Eu sou pedreiro. Não, pedreiro não. Se quer ser usado por Deus, vá fazer teologia. Ui, meu Deus do céu. Tem alguns seminários que você pode chamar de cemitério no Brasil. Quem morre é fé latente. O livro que menos se lê é a Bíblia. O livro que menos lê muitos seminários é a Bíblia. Você lê o que os outros disseram sobre a Bíblia. Agora, a Bíblia mesmo, eu não fiz teologia, o pastor que sabe a Bíblia. Você fez na Tijuca, não? Ah, tá bom, está fechando quase. Tá bom, brincadeira. Mas tá feio o negócio. Tá feio. Então, essas dicotomias secular, sagrada. Então, evangelização, sagrada. Ação social, secular. Eu estava falando com o pastor, o pão é material ou é espiritual? Uns 15 dias atrás eu estava servindo pão com manteiga e café com leite para moradores em situação de rua, lá perto do estado do Paraná. Eu vou falar do Paraná, perto do viaduto Capanema, embaixo do viaduto. Um monte de moradores em situação de rua. E domingo, o casal está trabalhando com o pessoal lá em situação de rua, me chamou, a gente foi lá. E a ideia é se aproximar deles e ouvir suas histórias e criar pontes para que esses caras saiam, criar oportunidades. Ah, tem muitos que não querem. Pois é. E como é que eu vou saber se eles querem? Que tal a gente oferecer oportunidade? E o cara escolhe, assim como eu escolhi. Então a gente vai bater papo, partilhar o evangelho. E os caras estão com fome na rua. Então, pão com manteiga, café com leite. E aquele negócio. Sempre tem crente para atrapalhar, né? Não sei se você já tiver essa experiência. A gente estava saindo lá debaixo do viaduto, passou um cara e falou: vocês são crentes? Essa pergunta eu sempre desconfio dela. Não, nem crente. Mais ou menos, né? O que vocês estão fazendo aí não vale nada. No domingo, estava mais tranquilo, né? Então vamos conversar com o cara, né? Falei, por que não vale nada? Falei, não, porque esse pão é material. E eles precisam de salvação espiritual. Eu já ouvi essa história. Vamos lá. Falei, quem falou para você que o pão é material? Ah, mas o pão é material. Falei, quem falou para você? Mas por que? Ele não tinha muito argumento. Falei, porque é material. Falei, tá. Falei, o pão é material? Depende do lado que você estiver. Depende do lado que você está. O pão é material para quem está de barriga cheia. Para quem está de barriga vazia, o pão é espiritual, pessoal. Você quer uma prova disso? O primeiro pão que eu entreguei para o cara e o café com leite que eu entreguei para o cara, sabe o que o cara me falou? O
cara falou assim, foi Deus que mandou você aqui. Para esse cara o pão é espiritual. Esse cara estava orando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o pão é material ou o pão é espiritual? Depende do lado que você está. Você está do lado daquele de barriguinha cheia ou do lado daquele de barriguinha vazia? Né? Tudo depende da perspectiva, né? Tudo depende da lente. Né? Então, a gente conversou um pouco com esse irmão e ele foi embora. Não entendeu nada que eu disse, não tem problema. Né? É assim mesmo. Tem gente que tem o ministério de atrapalhar os outros. Né? Mas nem faz. Você já conhece essa coisa assim? O cara nem faz e atrapalha quem está fazendo. Eu não sei se existe aqui em Joinville, gente assim. Né? É o cara que não está fazendo nada, está passando e já vem perturbar o trabalho dos outros. Né? Então, acho que o ministério que a gente tem que incentivar na igreja é o ministério de gente que não atrapalha os outros. O que você fala? Que Deus te chamou para quê? Para não atrapalhar. Já é uma bênção. O que você está fazendo na igreja? Nada. 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 Tá bom, então fica assim mesmo. Não atrapalha quem está fazendo, porque já é uma bênção. Porque tem um cara que nem faz e atrapalha quem está fazendo. Né? Mas eu sei que aqui não existe isso, graças a Deus. 1 João 3,10. E para acabar agora, né? 6:30. 2 minutos, tá bom. Alguém pode ler, por gentileza? É bem direto, bem objetivo, bem prático. Bem mais direto que eu. Y dice todos serven primero vino. Bom, vino bom. Y cuando todos somos convidados. Não. Não? 1 João, lá no final. Ah, primeiro João. Desculpa. Não, tranquilo. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. 2 critérios que mostram para o mundo quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça e amam. A prática da justiça e a prática do amor que se revela através do serviço. Mostra para o mundo quem são os verdadeiros filhos de Deus. Tranquilo isso? Compromisso com a defesa da vida e compromisso com a promoção da justiça. Isso revela para o mundo quem são os filhos de Deus. Tá? Então, a gente falou primeiro da missão de Deus e alguns passos que a gente precisa dar para participar disso que Deus está fazendo no mundo. Né? Vou pedir mais 2 minutos. Só para passar esses pontinhos aqui, a gente podia detalhar cada um deles, mas não vai dar não. Vamos tomar café. A melhor notícia para vocês agora não é palavra, né? É café, né? A boa notícia é um cafezão. Disseram que é um cafezão. Então se a gente quer participar daquilo que Deus está fazendo no bairro, na cidade, a gente precisa se aproximar da realidade do bairro e da cidade. Certo? A gente não pode viver alienado. Não é? A gente não pode se tornar um levita. Sabe o que é levita? Levita é o cara que nem vai para o céu nem vive na terra. Ele está levitando sobre nós. Né? É o cara que está aí desconectado dessa fé doida. O cara não fala mais português, ele fala evangeliquez. Ninguém entende o que ele está dizendo. Ele se veste esquisito, estranho. Ele não se conecta mais com as pessoas. Jesus falou para a gente ser diferente, não para a gente ser esquisito. Tem um pessoal que pensa que é esquisito é ser como Jesus, mas não é. Então, se aproximar da realidade e do cotidiano do lugar onde a gente vive. Se a gente quer participar daquilo que Deus está fazendo, a gente precisa se aproximar. Jesus andava por toda parte. A gente vai encontrar essa expressão várias vezes nos evangelhos. Jesus andava pelas cidades e pelas comunidades rurais, andava pelas circunvizinhanças. Jesus andava, Jesus estava junto, Jesus estava circulando. Eu já falei aqui, Jesus não cabia naquele sistema religioso, ele não cabia, ele rachou o negócio, ele trincou as paredes. Né? Então, Jesus se aproximava das pessoas, se aproximava e fazia perguntas básicas, e talvez perguntas que nós não faríamos. Por exemplo, quando ele se aproxima do cego e fala assim para o cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça?
Jesus não tinha respostas prontas. Jesus tem perguntas prontas. Talvez a gente perguntasse para o cego, né? O que quer Jesus falar? É cego? Quer ver? Quem falou que todo cego quer ver? Quem disse? A gente acha. Então a gente vai com nossos achômetros. Trabalhei com população de rua 5 anos em Recife. Eu conheci muito morador em situação de rua que não queria ser. Estar na rua era um problema para mim, mas não era para ele. Eu já vi o cara várias vezes perguntando para os irmãos assim: o irmão ganha quanto? Aí o cara falava o salário e falava assim: eu ganho 3 vezes mais que o irmão está preocupado comigo, por quê? Então, para que ele... Era um problema para a gente ele estar na rua, não era para ele. Então, essa pergunta que queres que eu te faça é uma pergunta que faz sentido, sim. O cego poderia dizer: eu quero uma cesta básica. Quem falou que todo cego quer ver? O cego ia de esmola. Ao ser curado, ele ia precisar trabalhar. Tem gente que não gosta, não sei se vocês conhecem alguém, mas tem gente que não gosta de trabalhar, pessoal. Né? Então, assim, deixa quieto. É Jesus curando e pegando o cartão para sua vida. Pode dar você aqui. Nada contra, viu? O programa nada contra, mas assim, o cara ia ter que levantar. Ia ter que levantar e caminhar com suas próprias pernas. Então, assim, não é tão óbvio, todo cego quer ver. Se fosse óbvio, Jesus não tinha perguntado. Mas o cego fala: eu quero ver. Aí Jesus toca e cura o cego. A gente tem que se aproximar da realidade a esse ponto, para a gente não começar a dar respostas para perguntas que não foram feitas. Em 2016 eu fui visitar projetos em Angola. Eu fui em comunidades rurais em Angola. O pessoal estava bravo, porque uma organização missionária mobilizou grana, não sei aonde, nos Estados Unidos, para comprar mosquiteiro. Sabe mosquiteiro? Era prevenção contra a malária e tal. Legal a ação, mas não houve participação, não houve escuta. Eles não perguntaram para as pessoas, eles não se aproximaram da realidade das pessoas para saber o que era mais importante para aquelas pessoas. O que eles fizeram? Fizeram um derrame de mosquiteiro. Sabe por que eles estavam bravos? O pessoal transformou o mosquiteiro em rede de pesca. Eu achei lindo. Eu achei super criativo, cara. Os gringos viram mosquiteiro. Os angolanos viram rede de pesca. Os caras estavam pescando com anzol feito de arame, crosta, não enganava o peixe. Né? Aí os gringos chegaram com um monte de mosquiteiro, os caras olharam o mosquiteiro, o olhinho chega brilhou. Meteram a faca no mosquiteiro, fizeram rede de pesca, estava uma beleza para pegar peixe. Né? Aí o pessoal estava bravo, né? Por quê? Ele gastou muito dinheiro para trazer os mosquiteiros. Mas por que não perguntaram para as pessoas? O que é mais importante? Né? Podiam ter perguntado. Eles precisavam de uma fonte de proteína. Né? E estavam com dificuldade de ter acesso a essa fonte de proteína. E a malária? Engrossou o couro já. Né? Já estão driblando malária. Os caras estão driblando. Eles sabem conviver com malária. Não estou dizendo que não mata, viu? Mata mais que AIDS. Só não tem pesquisa para malária porque a AIDS não mata pobre só. Né? Então malária só mata pobre. Então, não estou dizendo que não é um problema, não estou dizendo que mosquiteiro não é algo bom. Mas por que não escutar as pessoas? Por que não escutar as pessoas? Jesus ele deixou uma dica para a gente. Quando ele se aproxima do cego e pergunta o que quer que ele faça, ele está deixando um princípio para a gente. O princípio é algo atemporal. Né? Qual é o princípio? Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que nós queremos servir. Precisamos. Você quer saber o que as crianças vão ouvir precisam? Você tem que perguntar às crianças se você não é criança. Se for Camila falando, a gente não cala a boca e ouve Camila. Né? Porque ela é criança. Mas nós adultos, para saber o que eles precisam, nós temos que ouvi-los. Então, se aproximar da realidade é esse ponto. Se conectar com os problemas das pessoas. Se a gente quer participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, a gente precisa se conectar com os problemas reais das pessoas. Seja lá de que natureza for, física, emocional, espiritual, social, existencial, qualquer problema. A gente precisa se conectar com os problemas reais das pessoas, no nível individual, familiar e também comunitário. A partir dessa aproximação e dessa conexão com os problemas das pessoas, a gente precisa discernir e discutir os problemas e as causas que a gente conseguiu detectar, à luz da Bíblia. Isso é prático, pessoal.
É para ir para a rua e voltar para aqui e perguntar, e aí pessoal, o que é que vocês viram? A gente viu isso, isso e isso. Quais devem ser as causas disso aí? Está tendo fome porque, lembrando que está pelo sul. Tinha evasão escolar. Uma evasão escolar, o que é que precisa? Reforço. Será? Por que tem evasão escolar? Tem criança desistindo da escola porque foi chamada preguiçosa e vagabunda. Criança preguiçosa? Criança é elétrica, né? Por quê? Não, porque ela dorme em cima da carteira. Por que dorme em cima da carteira? Está com fome. Por que está com fome? Porque roubaram o dinheiro da merenda escolar. E o que a gente vai fazer? Mobilizar 100 cesta básica e doar para a escola? Nós vamos atrás do ladrão. Eu quero saber quem é que está roubando merenda escolar de criança aqui em Itapera do Sul. Quanto é que vem de recurso do governo federal para a merenda escolar? Vem tantos mil reais, ok. Quem é que controla esse recurso? Conselho Municipal de Educação. Quem são os membros do Conselho Municipal de Educação? Porque nós vamos entrar nesse conceito e vamos denunciar o desvio de verba da merenda escolar aqui na cidade. Você está entendendo? Aí você vai achando a causa, pessoal. Não estou dizendo que é errado você mobilizar a cesta básica, tá? Mas aí, com cesta básica, eu ia alimentar as crianças, mas eu ia também alimentar um sistema de corrupção. Ao mesmo tempo, eu estou dando comida para a criança e estou dando comida para um sistema de corrupção que mata a criança. Estão entendendo? Então, enxerga os problemas e busca discernir esses problemas. E pergunta para Deus. Pergunta para aqui, ó. Senta com o livro, bota o livro no meio da mesa. Deus, o que é que você tem a dizer sobre corrupção? Tem direito de criança sendo violada aqui nesse bairro. O que é que o Senhor tem a dizer sobre isso, Deus? Nós queremos uma resposta tua. Nós queremos. O que é que Deus diz sobre fome? O que é que Deus diz sobre opressão? O que é que Deus diz sobre negligência para com a criança? O que é que Deus diz? Por que Deus fala assim, eu sou o pai do órfão? Por que Deus toma partido pelo órfão, pessoal? A gente tem que. Eu não sei. Eu já falei aqui, discipulado não é para mandar você para o céu, discipulado é para mandar você para a missão. Né? Então, a gente tem que fazer essas perguntinhas para a Bíblia. Né? Tem que fazer essas perguntinhas. Então, isso faz parte desse processo de discernimento. Né? E aí, quando você consegue discernir esses problemas à luz da Bíblia, o que é que você faz? Você começa a orar, mas não só orar, né? É elaborar uma resposta bíblica para esses problemas. Se eu pergunto para Deus o que é que o Senhor diz sobre isso, Deus dá uma resposta, então a gente vai para a rua para agir e transformar. Esse é um passo a passo simples, pessoal, mas muito objetivo. E se vocês quiserem ir para a rua e detectar alguma coisa concreta e submeter esse problema às Escrituras, você vai encontrar a resposta das Escrituras para agir e transformar. Agora, se estiver tudo certinho aqui, eu já falei, é o reino de Deus vem tudo aqui. Eu recomendo que feche essa igreja e abra outro lugar, né? Porque acabou a missão. Né? Porque quando o reino vier de maneira plena, acabou a missão. Eu acho que não vem ainda não, né? No meio ainda tem alguma coisa que Deus olha e chora. Foi isso que eu quero ter no início, né?